Quem não entender que o petróleo está no centro do processo golpista em operação no Brasil, por muito tempo terá dificuldades em compreender a conjuntura econômica e política nacional. Os Estados Unidos, que dão as coordenadas principais do golpe no Brasil, têm uma necessidade dramática de fontes de suprimentos na medida em que é o maior consumidor de petróleo do mundo, mas não em quantidade suficiente para suprir o consumo do país. Por detrás do golpe no Brasil, como ocorreu também nos demais países da América Latina que foram golpeados, há uma constatação de caráter estratégico que é definitiva. O petróleo barato de produzir não tem nenhum substituto. Ele acabou e o mundo já há algum tempo sofre as consequências políticas, sociais e militares desse problema. A produção de petróleo não convencional, o chamado shale oil, produção a partir de xisto betuminoso, vem adiando um pouco o momento em que a produção mundial de combustíveis irá diminuir em termos absolutos. Ver, por exemplo, o importante artigo Energia e Desenvolvimento Soberano em 10 lições, de Felipe Coutinho. Os recursos do pré-sal, anunciados pela Petrobras em 2006, mudaram a inserção e a posição do Brasil na oferta de energia mundial. Eles podem chegar a 300 bilhões de barris, o que significa, em termos monetários, algo em torno de 30 trilhões de reais. Apesar das declarações estapafúrdias de alguns, entre aspas, especialistas à época do anúncio, que diziam, dentre outras coisas, que o óleo do pré-sal era inviável comercialmente, este já representa 50% da produção nacional. A estimativa do setor é que, se o Brasil não tivesse descoberto o pré-sal, hoje o país já estaria importando 500 mil barris dia de petróleo. O produto extraído do pré-sal possui, além disso, alta produtividade e baixo risco de exploração, razões pelas quais também motivou um sórdido golpe de Estado. Segundo denúncia da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que organiza neste momento um calendário de lutas para a construção de uma greve nacional dos petroleiros pela soberania nacional, o governo golpista já entregou para estrangeiros 30 ativos estratégicos da companhia, o que inclui campos do pré-sal, alguns vendidos para estatais estrangeiras, sondas de produção, redes de gasodutos, distribuidoras de gás, termoelétricas e usinas de biocombustíveis. A previsão da FUP é que os golpistas passarão a atacar agora as refinarias com a venda de 60% de 4 unidades essenciais. A Repar, no Paraná, a Abreu e Lima, em Pernambuco, a Refap, no Rio Grande do Sul, e a Relan, na Bahia. Somente a venda dessas 4 unidades irão afetar o emprego de 3.700 trabalhadores. Mas o pacote inclui ainda 24 dutos e 12 terminais. O golpe segue, assim, um roteiro criminoso, visando converter o Brasil em mero provedor de matérias-primas para o mundo desenvolvido e, ao mesmo tempo, transformar o país em importador de derivados de petróleo e de produtos industrializados em geral. Um aspecto peculiar desse golpe é que estamos podendo denunciar suas consequências ao mesmo tempo em que ele vai se desenvolvendo. Porém, como estamos em processo de guerra semiótica e não temos força para barrar as ações do golpe neste momento, praticamente nada acontece. É uma briga de Davi contra Golias. O Brasil foi vítima da chamada guerra híbrida, uma guerra não convencional que se vale de instrumentos linguísticos e simbólicos, usando métodos altamente sofisticados. Esse tipo de metodologia utilizou aliados internos para a perpetração do golpe no judiciário, na polícia, na mídia, no parlamento e demais estruturas do Estado. Foi um golpe parlamentar, jurídico, midiático. Os Estados Unidos estão dando golpes no mundo todo, com atenção especial para a América Latina, que consideram seu quintal. Porém, além do petróleo e outras matérias-primas essenciais, uma explicação central do envolvimento dos Estados Unidos no golpe no Brasil é também a tentativa de impedir que se crie
outra potência no continente americano, uma potência na América do Sul e ligada comercial e militarmente à China e à Rússia, é tudo o que os Estados Unidos não querem. Não foi por acaso que o ataque começou pela Petrobras e pelas grandes construtoras, a começar pela Odebrecht. Essas empresas eram estratégicas para o ataque do capitalismo financeiro americano, no enfraquecimento dos BRICS e no processo de inserção autônoma econômica do Brasil junto com Rússia, China e demais países. Tem brasileiros bem intencionados achando que as eleições de 18 irão consertar tudo, mas é grande o risco de que as eleições sejam apenas um mecanismo de institucionalização do golpe. O serviço não foi concluído. Pretendem aprofundar muito mais a destruição, o que passa por institucionalizar o golpe, isso é, dar-lhe uma fachada de legalidade. E as eleições terão um papel fundamental nisso, se conseguirem garantir a vitória de um candidato deles. Se perceber que não irão conseguir emplacar um candidato seu, irão inviabilizar as eleições utilizando qualquer pretexto, como no caso do impeachment em 2016. Irão lançar mão, se precisar, inclusive, do golpe militar. É uma temeridade que uma parte significativa dos trabalhadores esteja apostando todas as suas fichas nas eleições, dentre outras razões, porque elas podem não acontecer.